Deus, de maneira tão especial, tem nos sustentado. Deus, de maneira tão maravilhosa, tem nos abençoado. Tudo isso porque Ele nos ama. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu quero louvar a Deus porque eu creio nesse Deus que quer mudar a sua vida e mudar a minha vida nessa noite. Você está disposto a isso? Eu creio que você não veio para esse ajuntamento só porque é mais um ajuntamento dominical. Eu creio que você saiu de casa decidido porque você quer algo mais. A vida espiritual, nós temos que querer algo mais. Deus vai nos conceder isso. Nós queremos crescer e desenvolver espiritualmente. E você que está aqui, foi convidado para estar aqui, Deus tem algo muito especial para a sua vida. A alegria que nós temos hoje provém de Deus. A salvação que nós temos hoje provém de Deus. O perdão que foi cantado nessa noite aqui provém de Deus. Quando nós olhamos nas Escrituras, em Isaías capítulo 55, diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Nesta noite Deus quer conceder a você esse perdão, quer conceder a você a alegria da salvação. Uma pergunta inicial: se você morrer nesta noite, para onde você vai? Você sabe para onde você vai? Você que está nos ouvindo, nos assistindo agora, a Bíblia fala que só há 2 lugares, céu e inferno. Não existe uma terceira opção. E a Bíblia também diz que o Senhor preparou o céu para os salvos em Cristo, aqueles que creem nele, aqueles que se submetem à sua palavra, à sua vontade. E Ele vai redimir, transformar, porque é isso que Ele preparou para você. No dia que eu ouvi esta palavra, ainda com 6 anos de idade, eu acreditei. E hoje, o que tenho feito é propagar esta palavra, porque realmente esse lugar existe. O nosso Deus preparou. Ele é maravilhoso. Ele é fiel. Ele não mente. E quando a palavra diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu creio nisso. Que você creia nisso também, no nome do Senhor Jesus. Porque esse é o lugar que o Senhor tem preparado para você. Mas de repente há algumas coisas na sua vida, como também havia na minha vida, que precisam ser tratadas, trabalhadas. E é aí que nós vamos contar com o perdão do Senhor. E é aí que nós vamos contar com a ajuda de Deus. E Ele está disposto a fazer isso. Quero convidar vocês nesta noite a meditar num texto da palavra, o Salmo de número 13. O Salmo de número 13. Nós vamos encontrar aqui um relato de um homem chamado Davi. E este homem vai fazer alguns questionamentos porque ele está aflito, angustiado. Há um sentimento de tristeza no coração dele. Há um sentimento de angústia na alma deste homem. E ele começa este salmo, Salmo de número 13. Você pode também acompanhar aqui na tela, aí na sua Bíblia, Salmo de número 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo?
atenta para mim. Responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma ao sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Meus irmãos e amigos, Davi começa este salmo fazendo perguntas. E ele deseja obter respostas que a princípio as respostas não vêm. O sentimento que está no coração dele, como falei no início, é um sentimento de angústia, de tristeza. E ele observa os inimigos que continuam também em sua volta. E ele começa então este salmo questionando. Mas no final do salmo nós vamos encontrar uma outra palavra, até parece que não é o mesmo que inicia. Dá para perceber isso? Ele começa questionando, mas agora quando chega no 5 e no 6 ele diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Irmãos, ao observar este salmo, eu quero tratar com vocês algumas verdades acerca dele. A primeira verdade que eu quero mostrar para os irmãos é: as aparências frequentemente nos enganam. Observe no primeiro verso que nós temos: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Será que é possível Deus esquecer de alguém? O que os irmãos acham? É possível? Não. Mas aqui nós encontramos um homem dizendo: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? A princípio, esta ideia estava ocupando espaço no viver do salmista, fazendo com que o mesmo chegasse a pensar que o Senhor esqueceu dele. É possível que esta seja a sua situação hoje à noite. Parece que Deus se esqueceu de mim. Tudo que está acontecendo comigo, tudo que está acontecendo com a minha família, parece que Deus não me ouve. Parece que Deus não está vendo o que está acontecendo. Meus irmãos, as aparências frequentemente nos enganam. Você quer ver isto? A terra parece plana, mas não é. A terra parece estar parada, mas não está. O céu parece azul, mas não é azul. Querido, quantas vezes diante da luta, ou mesmo de uma resposta que aguardamos, somos tomados por este pensamento: Deus se esqueceu de mim. Nesta noite, não deixe os irmãos, o sofrimento, a angústia, comece a levantar pensamento errado sobre Deus. Não, Deus é soberano. Deus não esqueceu de você, não esqueceu de mim. As aparências frequentemente nos enganam. Olha isso. Em Isaías capítulo 49, versículo 15. Eu não me esqueci de ti. Em Isaías 64, versículo 4 diz: porque Deus de guarda não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isto nos mostra que Deus está trabalhando, agindo.
Ele não esqueceu de nós. Isso deve alegrar o nosso coração. Amém, queridos? Deve alegrar, porque o Senhor não se esqueceu. Pode Deus deixar de contemplar os seus? Não, a Bíblia fala em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor. Ele conhece, Ele observa, Ele sabe. Ele não esquece. Eu e você esquecemos, né? De vez em quando estamos esquecendo alguma coisa. E quando nós esquecemos aqueles compromissos sérios, hein? Esqueci, meu irmão. Esqueci, minha irmã. Com Deus não existe isso, irmãos. Deus não esquece. Mas o salmista começa a pensar: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Queridos, questionamentos feitos por Davi não mudaram as atitudes do Senhor para com ele. Pelo contrário, quem muda a sua atitude é o salmista. Nós vamos perceber isso no final do salmo. Não deixe as crises levá-lo a conclusões erradas sobre Deus. Deus é soberano, eterno e todo-poderoso. As aparências frequentemente nos enganam. Deus pode mudar a sua história, meu querido. Isto não é conversa fiada, não. Isto é sério. Deus pode mudar a sua história. Ele não esqueceu de você. A segunda verdade que eu quero destacar com os irmãos, ao ver o versículo 2 e o versículo 2, quando diz: até quando ocultarás de mim o rosto, final do versículo 1, quando o versículo 2 diz: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Irmãos, Deus pode nos conduzir de maneira irreconhecível. Deus pode conduzir sua vida de uma maneira que você acha que o caminho não seria esse. Eu não sei se já aconteceu com você, mas algumas coisas acontecem conosco e a gente começa a dizer assim: não, Senhor, eu acho que o Senhor está errado. Eu penso que assim é melhor. E aí nós queremos então dar uma mãozinha para Deus. Deus não precisa da nossa mãozinha. Deus pode nos conduzir de maneira irreconhecível. Querido, Deus tem sempre um novo caminho para nos conduzir. O salmista inicialmente estava visualizando apenas as lutas. Talvez esta seja a sua visão, você está focado, visualizando somente os problemas, as dificuldades, não tem encontrado uma saída para isso. O que é que eu faço? Os nossos olhos talvez estejam aí. Deus, diante da prova, quer nos ensinar um caminhar que contempla a sua fidelidade, presença e graça. E isso será feito de acordo com a sua vontade. Diante dessa situação que você e eu estamos passando, Deus quer nos ensinar. Você já parou para pensar e dizer assim: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isto? Que caminho o Senhor quer me conduzir? Deus pode nos conduzir de maneira irreconhecível. Deus quer usar esta situação que hoje se levantou contra você, contra a sua casa, contra a sua família, para que você perceba a boa mão dele, o ensinamento dele, a fidelidade dele, a presença dele. Sabe por quê, irmãos? Quando nós olhamos em Romanos capítulo 11, versículo 33, nós encontramos ali, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos.
Os caminhos do Senhor são inescrutáveis, incompreensível, sem explicação. Deus muitas vezes transforma em bem maior aqueles acontecimentos que poderíamos considerar os piores. Guarde isso no seu coração. Deus muitas vezes transforma em bem maior aqueles acontecimentos que poderíamos considerar os piores. Ele tem poder para fazer isto, porque Ele quer nos conduzir por um caminho de maneira irreconhecível. Deus nos conduz por caminhos que nem sempre reconhecemos, irmãos. Quando o Senhor não responde, não interprete errado. Não comece a pensar como salmista, Deus se esqueceu de mim. Não. Não interprete errado. Continue confiando na fidelidade dele. Continue sendo obediente ao Senhor. Irmãos, eu sei que há situações muito difíceis. Hoje à tarde nós fomos visitar um senhor e a situação daquele senhor é bastante delicada. Eu já tive a oportunidade de estar com alguém em situação semelhante. Alguém que está numa cadeira de rodas sem as duas pernas. O que é que você vai falar para esta pessoa? Precisamos de sabedoria. E eu mostrei àquela pessoa o Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Mesmo diante dessa situação que o Senhor está passando agora, que é uma situação muito difícil, que eu nem sei imaginar o que é. Mas eu quero dizer para o Senhor que Deus continua sendo o mesmo. Ele está com o Senhor. Ele não vai abandonar o Senhor se o Senhor crer nele e confiar nele. Deus não muda, meus irmãos. E muitas das vezes nós somos questionados acerca de alguns acontecimentos. Mas que Deus é esse que permite tantas coisas? Queridos irmãos, não vamos começar a pensar a respeito disso e de alguma maneira desviar o nosso foco, o nosso pensamento e questionar Deus. Porque Ele não mudou, Ele é o mesmo. E muitas vezes Ele quer nos conduzir de maneira irreconhecível. Em dezembro do ano passado, nós estávamos lá na escola e uma colega recebeu a notícia que o seu pai havia falecido num acidente de carro. E ela já estava preparando-se para encontrar com o pai numa cidade onde eles iam passar as férias. Toda a família. E ela estava chorando bastante naquele sábado e ela disse assim: por quê? Por quê? Por que que isto aconteceu? Por que que Deus permitiu isso? O pai, missionário há mais de 20 anos, trabalhando com um povo indígena, e começou aquele questionamento. Mas sabe, irmãos, as palavras que o pai deixou, os ensinos, e os irmãos que estavam ali naquela hora trazendo palavras de consolo, aquela família foi recebida, cuidada. E hoje, quando eu converso com essa colega, ela retorna para o curso agora, no mês de agosto, e ela não vai retornar sozinha. A sua irmã vem com ela para estudar, porque as duas querem dar continuidade ao trabalho do pai. Deus pode nos conduzir de maneira irreconhecível. Algumas vezes dói, meus irmãos. É difícil nós entendermos. Mas o nome do Senhor será glorificado se você crer nisso. Se você confiar nisso.
A terceira verdade que eu quero mostrar para os irmãos aqui, ainda no versículo 2, deste Salmo de número 13, é que Deus não prometeu um mar de rosas. Quantas vezes nós vamos encontrar nas Escrituras Sagradas que Deus disse assim: olha, vocês terão uma vida de facilidade, meus irmãos. Discípulos, vocês não passarão por essas situações difíceis, de choro. Vocês não vão passar, nós não vamos encontrar. Deus não prometeu um mar de rosa, mas sabe o que Deus prometeu? Deus prometeu força no caminho, alegria em meio às dores. Foi isso que Ele nos prometeu. E você pode confiar nisso, porque a palavra do Senhor nos traz esse alento aos nossos corações. Eu não sei o que vocês sentiram, mas quando eu ouvi aqui aquele coral cantando, alegria no meu coração, regozijo no meu coração, que bênção! Porque a palavra do Senhor é isso, a oração é isso. E quando nós estamos a louvar o nosso Deus, é isto que nós sentimos. Por isso, meus irmãos, que a palavra de Deus diz que nós temos que louvar o Senhor em todo o tempo. Eu não sei quantos de vocês tomaram conhecimento, isto foi colocado também na internet. 2 pastores estavam de viagem ali em Vitória e eles sofreram um acidente. E quando as pessoas chegaram para socorrer, as pessoas ficaram impressionadas com o que elas estavam ouvindo. Os 2 naquelas ferragens cantavam: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti. A equipe de bombeiros foi tocada com aquilo. Eles estavam já falecendo, mas louvando ao Senhor. Meus irmãos, sabe o que é isso? Sabe quem nos concede isso? É Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Deus prometeu força no caminho, alegria em meio às dores. E quando o Senhor Jesus começou a falar, em João capítulo 6, um discurso que parecia muito duro, muitos começaram a ir embora, muitos começaram a se afastar. E o Senhor olha para os seus discípulos e diz: e vocês? O que vão fazer? Pedro diz: para quem iremos, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Meus irmãos, não abandone o Senhor, permaneça com Ele, seja fiel. Deus prometeu cuidar de nossas vidas, tratar do nosso caráter, para alegrarmos o seu coração. É isso que Deus nos promete. Estas promessas que têm acontecido nos dias de hoje, de vida fácil, pare de sofrer, isto não está nas Escrituras Sagradas. Mas nós vamos encontrar nas Escrituras um Deus que promete força no caminho, alegria em meio às dores. Um Deus que diz: eu estou com você. Ele não esqueceu de você. Você não está sozinho. Ele tem cuidado da sua vida. Basta que você perceba isto. Basta que você creia nisso. Jesus disse aos seus discípulos: olha, vocês terão tribulação, mas eu vou conceder a paz para vocês. A promessa do Senhor é sustentar nossa vida diante da tempestade. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de enfrentar uma tempestade. Viajando muitas vezes ali na região norte, eu me lembro que um dia voltávamos de uma cidade e de repente formou um temporal. E eu, sempre que via um temporal, eu me lembrava do 446. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor.
Senhor, sossega essas águas agora. Mas a tempestade forte, o vento forte, eu olhava aquelas pessoas já colocando colete e alguns desesperados. Mas eu dizia, olha, eu creio em alguém que pode nos livrar nessa tempestade. O Senhor Deus. Ele prometeu nos sustentar, irmãos. E eu não sei qual é a tempestade que você está passando hoje. É muito provável que você e eu estejamos enfrentando alguma tempestade hoje. Mas como é gostoso nós encontrarmos um abrigo na tempestade, não é? Quando se navega ali na região norte, quando começa a tempestade, as pessoas, os barcos, os comandantes procuram um abrigo. E nós temos um abrigo. Nós temos um porto seguro, e este é o Senhor. Porque Ele, meus irmãos, prometeu estar conosco. Queridos irmãos, a quarta verdade que eu quero deixar com vocês é que, observe agora o versículo 6. No versículo 5 e no versículo 6 do Salmo 13 diz: no tocante a mim confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. O salmista agora muda o seu tom de voz. O homem que começa a questionar, o homem que começa a perguntar, a querer respostas, agora ele muda o discurso e diz: eu confio na tua graça, Senhor. Interessante, hoje à tarde eu estava procurando um conceito para esta palavra graça. Aqui, nesse texto, e eu encontrei que significa um cuidado generoso. O salmista diz: quanto a mim, eu confio no cuidado generoso de Deus. A quarta verdade, meus irmãos, é que Deus tem dado prova de bondade, favor e generosidade em sua vida. Qual foi o bem que o Senhor fez a Davi? Nós não sabemos, ele não relata aqui. Mas ele diz: cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Será que você poderia listar nessa noite os bens que o Senhor tem concedido a você? Quantas coisas boas Deus tem nos concedido? E ele então diz: eu vou louvar ao Senhor, eu vou cantar ao Senhor, porque o Senhor me tem feito muito bem. Meus irmãos, o Senhor me tem feito muito bem, o Senhor nos tem feito muito bem. Eu quero nesta noite desafiar você a buscar alívio em quem pode conceder. E esta pessoa é o Senhor. Quero desafiar você a cantar e contar o que o Senhor tem feito na sua vida. Cante e conte aos outros o que o Senhor tem feito. Isso me fez lembrar aquele texto das Escrituras, quando diz: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Na hora da angústia, ou mesmo na dor, não esqueça: o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Querido, eu quero que você olhe para esse salmo e guarde essas verdades no seu coração. A primeira verdade é: as aparências frequentemente nos enganam. Deus não esqueceu de você. A segunda verdade: Deus pode nos conduzir por caminhos irreconhecíveis. Ele pode mudar essa trajetória pela qual estamos passando hoje. Deus não nos prometeu um mar de rosas. E Deus tem dado prova de bondade, favor e generosidade em sua vida. Ah, meus irmãos,
Se você tivesse a oportunidade de visualizar quantos livramentos Deus já concedeu para você, você ficaria surpreso. Se você tivesse a oportunidade de visualizar quantas vezes a boa mão do Senhor veio sobre a sua vida, cuidando de você, sustentando você, certamente você ficaria surpreso. Foi isso que aconteceu na vida do salmista. Ele reconheceu. Ele reconheceu. Ele mudou o discurso, porque agora ele passa a confiar na graça de Deus. Será que você nesta noite não quer tomar esta decisão também? De confiar na graça do Senhor? E como eu falei, a graça é esse cuidado generoso. Ou graça também é o favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus tem nos concedido. Talvez você chegou aqui nesse lugar pensando algumas coisas. Ou mesmo está em busca de uma solução. Deus pode conceder você esta solução. Mas a solução que Ele tem para a sua vida vale muito mais do que uma solução física. É a solução espiritual. Ele quer salvar você. Ele quer conceder a você a vida eterna. Para que você perceba o cuidado dEle, o favor dEle na sua vida. Enquanto nós vamos cantar essa canção, eu digo nós porque você conhece muito bem essa música. Eu gostaria que você parasse para pensar um pouco na sua vida. A graça de Deus se manifestou para nos salvar. E se você crer nisso, se você quer crer nisso, hoje você pode tomar essa decisão. Senhor, eu quero esta graça na minha vida. E o Senhor vai conceder a você a vida eterna. Quero convidar os irmãos para nós cantarmos o número 14 do nosso Hinos e Cânticos. Sublime graça que alcançou um pobre como eu. Confie nessa graça. Confie na graça do Senhor Jesus Cristo. Sublime graça que alcançou um pobre como eu, que a mim perdido e cego achou, salvou e a vista. Senhor.
Você pode confiar nesta graça. Você pode descansar na graça do Senhor. Se você deseja fazer isso, saia desse lugar hoje à noite com esta decisão no seu coração. Procure um dos irmãos, converse aqui, peça esta ajuda. Nós queremos ajudar você, para que você receba a graça do Senhor, a salvação que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado por aquilo que o salmista escreveu. Obrigado porque ele reconheceu: no tocante a mim, cantarei ao Senhor. Louvarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ó Deus, que este seja o nosso reconhecimento, de confiarmos na Tua graça, de confiarmos no Senhor e louvarmos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ó Deus, abençoa a vida dos meus irmãos, dos amigos que aqui estão, que eles possam continuar meditando nesta verdade e crendo nesta verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor. Irmãos, muito obrigado pelo tempo junto com vocês. Muito obrigado pelo convite dos irmãos. Eu louvo ao Senhor e agradeço pela oportunidade que tivemos de estar aqui com vocês. E quero fazer um pedido a vocês. Continue orando por nós, pela nossa família, pelo último semestre que temos agora de estudo lá no Instituto Bíblico Peniel. Que o Senhor os abençoe. Amém.